T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Oi, tudo bem? Você já parou para pensar como que foi o surgimento da ciência e como que ela chegou onde ela chegou hoje na nossa sociedade? Bom, essa história é um pouquinho antiga e ela começa lá por volta de 3,5 mil anos atrás, em específico na Grécia Antiga. Bom, os gregos, assim como a gente, eram pessoas, claro, e também muito curiosas. A diferença é que eles eram curiosos demais, digamos assim. Apesar de ter uma religião forte entre eles, que é uma religião politeísta, isso é, de vários deuses, eles sentiram a necessidade de ir além dos porquês que a religião deles oferecia e decidiram buscar o como, a explicação do como tal fenômeno acontecia. A questão dos fenômenos era porque os gregos buscavam explicações sobre a natureza, sobre o universo, sobre o ar, sobre a água, fogo e etc, e etc. Bom, a partir do momento que o primeiro grego consegue dissociar as explicações religiosas, mitológicas sobre a existência do universo dele, ele dá origem ao primeiro filósofo. E esse primeiro filósofo é conhecido como Tales, Tales de Mileto. Tales era, antes de tudo, um matemático, e ele utilizava a matemática para resolver problemas comuns. Mas ele também tinha um hobby muito bacana, que era o de observar os céus, e, por conta disso, acabou que sofria bullying na época, pelo fato de cair em uma vala enquanto estava filosofando, isto é, observando a natureza do céu, da astronomia. Depois de Tales surgiram muitos outros pensadores, como Arquimedes, que usou a matemática para explicar movimentos físicos, tipo a força que uma bola sobe quando a gente coloca ela embaixo d'água, numa piscina, sabe? É o surgimento, nesse momento, da física e da engenharia aplicada. Antes que eu me esqueça, não era só homem que era filósofo e que pensava na Grécia Antiga, tá bom? Sabe o Pitágoras, o estudo que a gente faz no ensino médio sobre triângulos, etc. Então, há relatos que uma grega chamada Temistocleia, que é considerada a primeira filósofa, foi a mestre de Pitágoras. O louco é que quase ninguém cita ela durante o nosso período escolar, né? Muito bem. Não tão depois aparece um carinha muito curioso. O seu nome é Aristóteles. Aristóteles tinha uma amizade muito interessante com o rei dominante na época, que era o Alexandre o Grande. E ele pediu para que Alexandre trouxesse espécies diferentes de animais para ele poder ir estudando quando ele voltasse das invasões que ele fazia durante o Mediterrâneo e outras localidades da Europa. E conforme ele ia recebendo, ele ia estudando parte por parte e compreendendo a relação de cada animal com a natureza. E surge, então, a zoologia, que é o estudo dos animais. Teófasto, um colega de Aristóteles, também estudou muitos outros seres, as plantas, as suas curas e seus possíveis venenos, originando um ramo conhecido hoje como botânica. Há ainda dois outros importantes gregos que influenciaram muito o desenvolvimento da química moderna que hoje a gente conhece. Eram o mestre Leucipo de Mileto e, consequentemente, o seu discípulo, Demócrito. Certo dia, Demócrito e Leucipo estavam caminhando, aquele assunto de mestre e aprendiz. E eles viram um feirante cortar alimentos para sua venda.
e viu que o alimento, que era de um pedaço maior, ficou de um pedaço menor. Então, eles pensaram: ora, se esse alimento, que era maior, foi partido e ficou menor, possivelmente essa parte menor pode ser repartida diversas vezes até chegar em um momento que ela não poderá mais ser divisível. Veja, nesse momento eles nomeiam essa partícula indivisível de átomo, pois átomo em grego significa indivisível. Então veja a importância da filosofia para a construção do nosso pensamento e as bases da nossa ciência moderna. Sem a filosofia, sem o pensamento crítico, não seria possível chegar onde chegamos hoje. Ou, se fosse, demoraria, possivelmente, muito mais tempo. Além do mais, isso demonstra como todas as matérias que a gente costuma aprender no ensino médio não são bloquinhos separados, mas juntas elas formam uma rede complexa de conhecimento, onde a química se relaciona com a matemática, com a física e, assim, podem contribuir para o estudo da biologia. E todas elas descendem de um ramo, que é o pensamento filosófico.